15 dias nós estudamos sobre o tema Igreja, Projeto de Deus. Aprendemos que a igreja é um projeto de Deus. Foi Ele quem planejou, foi Ele quem criou a igreja para cumprir os seus propósitos eternos sobre esta terra e na vida dos seres humanos. Mas, por outro lado, irmãos, como a igreja também é uma instituição formada por seres humanos, homens e mulheres como nós, seres humanos falíveis e imperfeitos, ao longo dos séculos, a igreja também passou por momentos difíceis, por momentos complicados. E uma das maiores crises da igreja teve o seu auge no final da Idade Média, quando uma grande parte dos cristãos, ou quase todos, não tinha acesso à Bíblia. E sob a liderança de um clero, muitas vezes corrompido, o povo viveu em tempo de trevas morais e espirituais. Como seria a nossa fé sem a Bíblia? Tira a Bíblia da sua mão. Imagine que você nunca tivesse lido um só versículo na Bíblia. Em que você creria? Naquilo que alguém contou para você. As missas eram realizadas em latim, e o povo não falava latim. Então o povo ia na igreja e não entendia nada. Naquela época, irmãos, a Igreja Católica Romana ensinava que ela era a única igreja verdadeira e que fora dela, se alguém saísse daquela instituição, não havia salvação. E muitos ali continuam afirmando isso até hoje. As pessoas então se submetiam a muitas doutrinas, a muitos dogmas, sem nenhuma base bíblica, já que eles não tinham a Bíblia. Dogmas inventados pela igreja romana, como por exemplo, a doutrina do purgatório. Hoje você tem Bíblia, você já leu sobre o purgatório na sua Bíblia? A doutrina da intercessão dos santos. Você já leu isso na sua Bíblia? Que pessoas que morreram, gente igual nós, de carne e osso, que não podia salvar nem a si mesmo, que precisou de Jesus para ser salvo, agora intercede por nós. Que você ore e eles ouvem as suas orações. Tem isso na Bíblia? A intercessão de Maria, aliás, Maria era não apenas intercessora, mas também corredentora. Ela nos salva juntamente com Jesus. Jesus precisa da ajuda de Maria para conseguir nos salvar. Quer ver outra coisa absurda? Os sacerdotes estão proibidos de se casar. Se você ler a Bíblia, você vai ver que é o contrário. Que os sacerdotes deviam ser casados. A Bíblia diz que os pastores deviam ser casados e com uma só mulher. Então, quanta coisa foi se distanciando até chegar a ser o contrário do que a Bíblia diz. Outra doutrina, por exemplo, dizia que o Papa é infalível. Você acredita que um ser humano de carne e osso é infalível? Não erra? Então ele já está igual a Deus, né? Se ele é infalível. Relíquias sagradas naquela época, você já ouviu falar das relíquias sagradas? Por exemplo, lascas, entre aspas, da cruz de Cristo, pedacinhos da cruz. Imagina, 1500 anos depois, ainda tinha pedacinho da cruz sendo vendido por aí, para todo lado. Você quer comprar um pedacinho da cruz? Que aí a sua vida vai ser uma maravilha. Então, lascas da cruz falsas, obviamente, eram comercializadas por toda a Europa, sem nenhum pudor. A venda de indulgências também se tornara comum. E muitos acreditavam que poderiam, literalmente, comprando as indulgências, comprar um pedacinho lá no céu. Comprar a sua entrada no céu. Veja o que acontece quando o povo se afasta da palavra de Deus. Quantas coisas vão entrando, porque afinal, a Bíblia estava só em latim, ninguém podia ler latim, e nem era permitido ler a Bíblia, ainda que a pessoa soubesse latim, ela não poderia ler e interpretar a Bíblia, porque isso era proibido. Se alguém comprasse indulgência, por exemplo, para beneficiar um parente, eu estou pagando essa indulgência aqui, não é para mim não, é para o meu parente que morreu. Sabe o que era dito? Ensinava-se que
assim que a moeda caísse no fundo do cofre, a alma saía do purgatório e ia para o céu. Tlim, caiu a moeda, a alma foi para o céu. É bíblico? Mas, irmãos, no meio de tantas trevas, nós nos lembramos de que a igreja é um projeto de Deus, e Deus não deixa o seu povo no engano. Ele mesmo levantou homens que não se conformaram com o engano, com a mentira, com as heresias, com a corrupção. Homens como John Wycliffe, Savonarola, John Hus e muitos outros foram mortos, muitos queimados vivos pela igreja romana. Sabe por quê? Por dizer, isso está errado. Por dizer, isso não é certo, não é isso que a Bíblia ensina. Por denunciar o engano e por pregar o retorno à fé bíblica e apostólica. John Hus, temos um slide com ele, passa para nós. Esse homem aí, claro que isso é uma gravura, retratando John Hus, foi queimado vivo, porque pregava o retorno às Escrituras Sagradas. Preste atenção, John Hus, cujo sobrenome Hus, na sua língua nativa, significa ganso. Ele profetizou assim, antes de ser queimado vivo: vocês podem matar esse ganso, mas em 100 anos Deus levantará um cisne que vocês não poderão matar. Será que eram palavras vazias? A história diz que 102 anos depois, no dia 31 de outubro de 1517, há exatamente 508 anos, Martinho Lutero pregava suas 95 teses com um martelo na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E a partir daquele dia, o mundo nunca mais foi o mesmo. É por isso que nessa sexta-feira, agora, dia 31, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Por que estamos falando sobre isso, irmãos? Porque nós também somos fruto desse movimento tão importante que mudou para sempre a história do cristianismo. Homens como Martinho Lutero, que compôs essa canção que cantamos agora há pouco, Castelo Forte é o Nosso Deus, Calvino, Zwinglio, John Knox e muitos outros colocaram a sua cabeça a prêmio, enfrentando a todo-poderosa Igreja Católica, a instituição mais poderosa do mundo, que colocava reis e tirava reis, mas não negociaram a verdade da palavra de Deus. Eles entenderam o poder da palavra de Deus. E esses homens, irmãos, ao contrário do que muitos pensam, eles se levantaram porque eles queriam fundar uma nova igreja. Não. Esses homens se levantaram porque não se conformavam com tantos erros e com tantas heresias, mas eles não queriam romper com a igreja, pelo contrário. O que você faz na sua casa quando você nota que tem uns buracos na parede, que tem goteiras e que a coisa está ficando ruim e a cada dia piorando? Você precisa fazer uma reforma. Esse foi o intuito, essa foi a intenção desses homens: reformar o que precisava ser reformado, consertar o que estava estragado, antes que acontecesse o pior. É por isso que esses homens de muita coragem e fé ficaram conhecidos como os reformadores da igreja. Nós precisamos conhecer essa história, queridos, porque ela vem até nós, ela influencia a nossa vida ainda hoje. Você sabe de onde veio o Estado laico? Onde é permitido que a pessoa escolha a sua religião? Veio da Reforma Protestante. Porque até então a única religião permitida era o catolicismo, na maioria dos países europeus. E também aqui no Brasil, durante séculos, ainda depois da Reforma, continuou aqui no Brasil, até que chegassem os protestantes aqui, era proibido, sob pena de enforcamento, pregar qualquer outra religião senão o catolicismo. Nós precisamos entender, porque isso é história. Se você acha que eu estou inventando, pesquise, vá para os livros de história, vá para o Google. Mas quais foram, irmãos, as razões que levaram esses homens a se posicionar e lutar até a morte
por causa desta reforma. Hoje nós vamos relembrar brevemente quais são os 5 pilares de sustentação da reforma protestante, também conhecidos como as 5 solas da reforma. Então fique atento, porque isso diz respeito à nossa fé, aquilo que nós cremos pela palavra de Deus. Amém? Em primeiro lugar, sola scriptura, está no latim e traduzido é somente a Escritura. O primeiro pilar da fé evangélica é que somente a Bíblia pode ser a nossa regra de fé e de prática. A Igreja Católica entendia e ainda entende que tanto a Bíblia como a tradição da Igreja, que está sempre mudando, sempre se atualizando, e também o magistério, que são todos os líderes, o Papa e os bispos e os cardeais, todos são autoridade para a vida do cristão. Então, se o Papa chegar e falar, agora isso aqui é assim que nós vamos fazer, aí você olha para a Bíblia, não, mas a Bíblia está dizendo outra coisa bem diferente, não, mas o Papa está dizendo que você não pode mais se casar, que agora você vai ter que ficar até o fim sem se casar. Mas a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Não, mas eu estou dizendo que é bom que o homem esteja só. E eu sou infalível, que eu sou o Papa, sucessor de Pedro. Quanta besteira. Primeiro, que a Bíblia não fala em sucessor de Pedro em lugar nenhum. Segundo, que Pedro nunca foi Papa. A palavra Papa não existe na Bíblia. A palavra Padre também não está na Bíblia. E a Bíblia diz que o homem deve se casar. Então você vê que grande confusão acontecia na Idade Média, queridos. O problema é que muitas dessas tradições, muitas delas, contrariam diretamente o ensino das Escrituras. Lendo a Bíblia, aqueles homens que estudavam, por exemplo, Lutero era um professor de universidade, um professor universitário, então ele podia ler a Bíblia em latim, coisa que a maioria das pessoas não conseguia fazer. Por isso ele começou a perceber os erros da igreja, como a igreja estava distante da palavra de Deus. Eles perceberam as contradições entre a palavra e a prática, e as heresias que estavam sendo ensinadas na igreja com o passar dos séculos. Porém, convenientemente, para os líderes da igreja católica, a população comum não podia ler uma só palavra na Bíblia, que estava apenas em latim e que eles não permitiam, era proibido ser traduzida para a língua do povo. Se alguém for traduzir, a gente mata, a gente queima na fogueira para todo mundo ver. Olha, isso aqui é o que acontece com quem traduz a Bíblia, é queimado na fogueira. Você vai querer traduzir? Irmãos, nós temos relatos, por exemplo, de uma família na Inglaterra, em que o pai, que era um estudioso, um homem culto, que a maioria das pessoas era analfabeta naqueles anos, ele traduziu para a língua inglesa a oração do Pai Nosso e ensinou a sua esposa e os seus filhos a orar o Pai Nosso de uma forma que eles entendessem na língua deles, da língua inglesa. Sabe o que aconteceu? Ele, a esposa e todos os filhos foram queimados vivos pela Igreja Católica, aquela que se diz a única igreja, aquela que se diz a detentora da verdade, cujo Papa é infalível. Então, se o Papa é infalível, então foi Deus que mandou queimar vivo essas pessoas, porque eles oraram, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você sabia até quando foi proibido ler a Bíblia na Igreja Católica? Eu fiquei boquiaberto e perplexo. Sabe até quando? A leitura da Bíblia na Igreja Católica foi proibida para os leigos, ou seja, só permitida para o clero até 1965. Muitos aqui já tinham nascido e a Bíblia ainda era proibida de ser lida pelas pessoas na Igreja Católica. Isso foi no Concílio Vaticano II, que terminou em 1965. Aí, olha, a partir de agora, então vamos deixar o povo ler a Bíblia, já que não tem mais, porque já estavam lendo mesmo. Quem queria já lia, porque já tinha a Bíblia que os protestantes traduziram. Então deixa o povo ler a Bíblia. 1965. Te pergunto, é uma igreja de luz ou de trevas? Proibir as pessoas de lerem a palavra de Deus. Ainda em meados do século passado, aqui no interior do Brasil, inclusive aqui no Paraná, alguns anos atrás, um pastor bem idoso,
que nasceu aqui no interior do Paraná, ele me disse que quando ele tinha 5 anos de idade, na cidadezinha em que ele morava, próximo a Maringá, o padre reuniu todas as Bíblias da cidade, tragam todas as Bíblias aqui na praça, e queimou todas as Bíblias em praça pública, na década de 1950. Mas ao contrário do que diziam os papas, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: bem-aventurado, feliz é aquele cujo prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia, e nela medita de dia e de noite. Como é que você vai meditar na Bíblia se é proibido ler a Bíblia? Como é que você vai meditar na Bíblia se ela não pode ser traduzida para a sua língua, porque eles também o proíbem? Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus traz revelação de Deus, do alto para o ser humano. Ela muda a vida do ser humano, ela muda o nosso entendimento, ela muda a nossa visão, ela muda tudo na nossa vida. Ela nos traz esperança, ela nos traz luz, e é por isso que os precursores da reforma, 150 anos antes de Martinho Lutero nascer, eles já estavam começando a traduzir a Bíblia para a língua do seu povo, e isso não é um movimento de homens. Sabe por que a igreja, mesmo queimando vivo as pessoas que estavam fazendo isso, queimando e matando famílias inteiras, eles não conseguiram impedir a Bíblia de ser traduzida, porque Deus estava por trás disso, porque o maior interessado em que essa palavra chegue na sua vida, chegue na sua casa, chegue na sua mente e mude a sua história, é o próprio Deus que inspirou essa palavra. E Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo no capítulo 3, no versículo 16, toda a escritura, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça. Então, quem proíbe a Bíblia não quer que o povo aprenda, não quer que haja ensino, não quer que haja repreensão, não quer que haja correção e nem instrução na justiça. Essa era a realidade antes da reforma protestante. A pura e preciosa palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, tem toda a instrução que você precisa para a sua vida. Nós sabemos de homens e mulheres que aprenderam a ler, que não sabiam ler, mas oraram: Espírito Santo, me ensina, me ajuda, porque eu quero ler a tua palavra, e começaram a ler, e aprenderam a ler na palavra de Deus. Muitas tribos, queridos, foram alfabetizadas pelos missionários, sabe para quê? Para que eles pudessem ler a Bíblia, e os missionários não apenas alfabetizaram, ensinaram as pessoas a ler, mas também traduziram a Bíblia para a língua dessas pessoas. Isso é obra de Deus. A palavra tem toda a instrução que você precisa para ser salvo, para não ser enganado, para não ficar nas trevas. Então, influenciado por Lutero, já depois de 1500, um homem chamado William Tyndale traduziu a Bíblia para a língua inglesa, para que o povo da Inglaterra pudesse ler a palavra de Deus livremente. E aí, o que a Igreja Católica achou disso? Não gostou. Vamos queimar esse homem na fogueira. William foi condenado à morte pela igreja, foi enforcado e em seguida seu corpo foi queimado. Mas eles não ficaram satisfeitos com isso. Isso foi em 1536. Se você acha que eu estou inventando, estou te dando a data. Pesquise, procure e você vai confirmar. O nome dele é William Tyndale. Mas eles, não satisfeitos com isso, descobriram que o homem que inspirou William Tyndale a traduzir a Bíblia, um outro reformador, John Wycliffe, que foi quem começou a traduzir a Bíblia, e depois ela foi terminada por William Tyndale. E aí eles descobriram que John Wycliffe já tinha morrido e não tinha sido punido pela Igreja Católica. Então o que eles fizeram? Tiraram, 40 anos depois da sua morte, tiraram seus ossos do cemitério e queimaram em praça pública, para mostrar a todos que ninguém poderia traduzir a Bíblia para a língua do povo. Essa é a igreja que diz ser a única e verdadeira igreja. Muitos homens, irmãos, pagaram um alto preço para que hoje nós pudéssemos ter uma Bíblia em nossas mãos. Você sabia disso? João Ferreira de Almeida, sabe com quantos anos ele começou a traduzir a Bíblia? E fez até a sua morte, para que você tivesse a Bíblia na língua portuguesa? Com 16 anos de idade, quando tem gente aí brincando, ele já estava traduzindo a Bíblia. Com 17 anos ele já tinha traduzido o Novo Testamento inteiro.
Mas aí o Antigo Testamento, muito mais complicado, maior, e na língua hebraica, uma língua mais difícil, ele passou o resto da sua vida, até o último dia, traduzindo. Irmãos, uma vida inteira dedicada para que hoje você pudesse ter essa Bíblia nas suas mãos. Fora aqueles que morreram, aqueles que foram queimados vivos, aqueles que foram enforcados. Hoje, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, porque homens de coragem enfrentaram a todo-poderosa Igreja Católica, enfrentaram o poder do Papa, enfrentaram reis, e por isso é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Não são as tradições que os homens vão inventando, porque a Bíblia está fechada, a Bíblia está pronta, e ela não muda, porque a palavra do nosso Deus não muda. Agora os homens com as suas tradições, cada hora tem uma tradição nova, agora faz assim, não, agora não faz mais isso, agora ora pelos mortos, agora dá oferta pelos mortos, agora compra um terreninho no céu aqui que você vai se dar bem. Não. Quando você tem a Bíblia, você ouve alguém ensinando, você vai na palavra de Deus e você vai saber se está certo ou se está errado. E todos podem fazer isso. Você quer conhecer a verdade? Você não quer mais ser manipulado pelos homens? Leia a sua Bíblia. Não apenas tenha uma Bíblia, leia a sua Bíblia, conheça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, ame a Bíblia, porque por meio dela o Espírito Santo vai fazer de você uma nova criatura, uma pessoa sábia, um homem transformado, uma mulher transformada, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um servo melhor. Amém? Por isso, o primeiro pilar da reforma, e esse é o primeiro pilar da fé evangélica, é sola Escritura. Vamos dizer, diga comigo, somente a Escritura. Amém? Quando alguém vier ensinar alguma coisa para você, você pergunta, mas é isso que está na Bíblia? Ah, não, isso aqui é uma coisa nova que o Espírito Santo me revelou. Então você fala, então me dá licença, mas eu tenho mais o que fazer. Ah, não, isso aqui é um sonho que eu tive. Ah, é um sonho que você... Mas a Bíblia diz isso também? Não, mas é... Não, então não é, dá licença, tchau. Faça isso para a sua saúde mental e espiritual, para que você não seja enganado. O segundo pilar da fé evangélica, solos Christus. Não precisa nem traduzir, né? Somente Cristo. Jesus Cristo é o único Senhor, único Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. Só nele há salvação. E se não fosse pela Escritura, nós não saberíamos disso. Se fosse pela tradição, você ia pensar que você precisa de um monte de intercessores aí para interceder por você, de um monte de mediadores. A Igreja Católica até hoje sustenta que todos os santos intercedem por nós. E que Maria não apenas faz intercessão, mas também faz mediação, é mediadora entre você e Deus. Sabe quantos santos são na Igreja Católica? Mais de 20 mil. A Bíblia diz que tem um. A tradição humana diz que tem mais de 20 mil. E agora? Em quem você vai acreditar? As Escrituras, irmãos, não deixam nenhuma dúvida. Só Jesus tem poder para salvar. Está escrito em Atos, e em nenhum outro. Mas tem 20 mil, em nenhum outro. Ah, mas ela também é uma bênção. Em nenhum outro há salvação. Porque também está escrito, debaixo do céu, ou seja, nesse planeta Terra, nenhum outro nome há, nenhum outro, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E de quem é que ele está falando? Que só tem um? Só você ler o versículo anterior, você vai descobrir que ele está falando de Jesus, Atos 4,12. O próprio Senhor Jesus afirmou que ele é o único caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Artigo definido no singular, não é um caminho. Eu sou um caminho, então você pode imaginar, então tem outros. Então eu também preciso desse outro caminho aqui, eu preciso dessa pessoa, também eu preciso da ajuda desse, daquela. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, não uma verdade, eu sou a verdade, a única verdade. E a vida.
ninguém, diga comigo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só um homem pode dizer isso, nem um líder, nem um pastor, nem um papa, nem um padre, nem um monge. Ninguém na história da humanidade pôde dizer de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós amamos Maria. Sabe que se alguém perguntar para você: mas vocês não gostam de Maria? Não, nós não gostamos, nós amamos Maria. Maria é uma bênção, a santa mãe de Jesus, uma mulher santa, sem dúvida, escolhida por Deus para cuidar de Jesus. Não é mãe de Deus, não, é mãe de Jesus como homem, que Jesus como Deus não tem mãe, não existe mãe de Deus. Como é que mãe, não, se ela é mãe de Deus, então ela existia antes de Deus. Não, Maria teve começo, meio e fim. Maria foi sepultada, Maria não teve ascensão. Leia na sua Bíblia, onde é que tem a ascensão de Maria? Maria subiu aos céus. Não. Os únicos que subiram ao céu sem morrer no Antigo Testamento, Enoque e Elias. No Novo Testamento, Jesus. Ninguém mais. Maria está salva, sabe por quê? Porque ela confiou em Jesus, porque ela entregou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque Jesus em sua palavra diz assim, em 1 Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador, é um só que faz mediação, é um só que pode levar o homem a Deus, Jesus Cristo, homem. Jesus é o único mediador. Não existe mediadora e nenhum outro mediador. Existe Medianeira, que é uma cidade aqui, muito feia por sinal. 1 Coríntios no capítulo 3, nós aprendemos também que Jesus é o centro da nossa fé, que Jesus é o alicerce da igreja. O alicerce da igreja, que o fundamento da igreja não é Pedro, não é Maria, não é João, não é Paulo. E o próprio Paulo disse assim, o apóstolo Paulo, porque ninguém, está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, anote, porque ninguém pode colocar outro alicerce, o que é alicerce? O fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, não tem outro alicerce, não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é José, não é João, não é ninguém, só tem um alicerce, a rocha eterna. Eis a rocha, Moisés afirmou, suas obras são perfeitas. Todos os homens são falhos, Jesus é infalível. Todos os homens são pecadores, Jesus é santo, santo, santo. Todos os homens são injustos, Jesus é infinitamente justo. Só Ele é bom, só Ele é Deus, só nele há salvação. Por isso, solos Christus, somente Cristo. Além disso, a igreja ensinava que para você ser inclusive perdoado, você precisava se confessar ao padre. Senão você não ia ser perdoado. Então se você está em um lugar, você pecou, está longe da igreja, você está em um lugar onde não tem igreja, numa cidadezinha lá no fim do mundo, não tem como você ser perdoado. Porque o padre fazia mediação entre você e Deus, para que você fosse perdoado. Você tem que confessar os seus pecados ao padre. Tem isso na Bíblia? Deve estar lá em Heresias capítulo 3, né? Nenhum sacerdote, nenhum padre, nem o Papa pode fazer mediação entre você e Deus. Só Jesus. Só Jesus. Como nós cantamos. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. É por meio de Jesus que nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Ele fez uma obra perfeita, completa, final. Nós não precisamos de mais nada, Ele já fez tudo o que podia, o que necessitava ser feito. Nele nós fomos feitos justiça de Deus. Amém, queridos? Por isso, o segundo pilar da fé evangélica é somente Cristo. E vamos para o terceiro pilar, que é sola gratia, somente a graça, o terceiro pilar. A salvação, ao contrário do que estavam afirmando naquela época, não pode ser comprada. Você não pode fazer uma barganha. Você não tem como adquirir a sua salvação. Você não tem nada para dar para aquele que é o dono de tudo, dono do universo, do Senhor e a terra, o mundo, a sua plenitude. Você vai chegar, ó Deus, eu vou dar isso aqui, eu vou pagar aqui,
e em troca o Senhor me salva. O que é que você pode dar para ser salvo? A salvação é um dom gratuito de Deus, imerecido, e não pode ser conquistada pelas obras. Impossível. Que obras que você poderia fazer para conquistar a salvação? Para cumprir a justiça de Deus, infinitamente justo, o juiz dos juízes, o justo juiz. Como poderíamos ser salvos se o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e Deus é santo e justo? A resposta está mais uma vez nas Escrituras, não na tradição, não no magistério. A resposta das Escrituras é Tito capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça se manifestou. A graça se manifestou em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Por isso, antes da graça vem só Cristo, somente Cristo, e depois somente a graça, porque é Ele a manifestação poderosa, viva da graça de Deus. Jesus cumpriu aqui na terra, quando Ele viveu aqui como homem, toda a justiça de Deus, porque Ele era homem perfeito, o homem que nunca pecou, o único que nunca pecou, porque Ele é o Deus que se fez homem, santo, sem nunca ter pecado. Ele pagou o preço da nossa salvação, da minha salvação, da sua salvação, e por isso você não tem que pagar mais nada. Aleluia. Nós precisamos nos alegrar, queridos, quando olhamos que nós tínhamos uma dívida gigantesca. Sabe qual é o tamanho dessa dívida? Jesus diz, uma dívida de 10.000 talentos. Um talento era 35 quilos de ouro. Bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Nós não poderíamos pagar, mas Ele pagou o preço. A salvação é o maior presente que Deus dá ao ser humano, é a maior bênção que um ser humano pode receber das mãos de Deus, gratuitamente. O Filho de Deus encarnou, foi até aquela cruz, desceu até o inferno, tomou as chaves da morte e do inferno, ressuscitou, assentou à direita de Deus e diz, eu já fiz tudo, receba de graça. Quem quiser, Ele diz, venha e beba de graça da água da vida, aleluia. Quem tem sede, se você tem sede, você pode beber dessa água e ser salvo. Você não pode comprar, você não pode pagar, tudo o que você tem foi Ele que te deu. Como é que você vai comprar alguma coisa? Porque tudo que você pensa que é seu já é dele. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. E Lutero, lendo a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele leu, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, a salvação, não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Aqui aí já está muito claro, mas o versículo 9 vai deixar ainda mais claro, porque a Igreja Católica ensinava que você precisava da graça e das obras. Você tem que fazer alguma coisa, se você não fizer, você não vai ser salvo. Se você não se comportar direitinho, se você não fizer muita penitência, se você não quiser rezar tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria e tantos disso, se você não subir a escada de joelho, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não flagelar o seu corpo, você não vai encontrar a salvação. Olha o versículo 9. Não, o que está dizendo aí? Da salvação. O assunto aqui é a salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe o que é isso que quer dizer? Não tem um único ser humano que vai chegar lá no céu porque foi bonzinho. Nenhum. Até porque a Bíblia diz, Jesus disse, não há nenhum bom. Somente Deus é bom. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, em Cristo, pela graça de Deus, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Quando Lutero leu essa palavra, irmãos, e olhava, e os padres estavam vendendo indulgências, vendendo perdão dos pecados, vendendo um terreno no céu, ele descobriu, não é assim. Não podemos acreditar nisso, não podemos fazer isso. Ninguém, ele percebeu, poderia ser salvo pelos seus méritos, pelos seus atos, pelas suas obras, pelas suas penitências ou pelo seu dinheiro. Porque se você vai ser salvo, se você vai ter um terreno no céu porque você pagou por ele, então o rico vai para o céu e o pobre não. Não.
Diante de Deus todos são iguais, não importa se você tem 1 bilhão na sua conta ou se você nem tem conta, você precisa da mesma graça de Deus, da mesma misericórdia do Senhor. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, multibilionário, ele não pode comprar nem 1 centímetro do céu. Mas Jesus nos dá tudo gratuitamente pela sua graça. Aleluia. Você precisa da graça de Jesus. Nós precisamos da graça de Jesus. Mas se a salvação é recebida apenas pela graça, como é que nós recebemos então essa salvação? Porque alguns estão salvos e outros não. Porque alguns foram salvos e outros continuam perdidos. Será que Deus não quer salvar a todos? Então nós vamos para o 4º pilar da reforma, que é sola fide, somente a fé, irmãos. Nós somos salvos pela graça apenas quando depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, e somente em Cristo, como nós já vimos, em mais ninguém, porque ninguém mais pode nos salvar. Você precisa crer, você precisa colocar toda a sua fé nele, porque pela graça sois salvos, está escrito em Efésios, por meio da fé. É pela graça, mas por meio da fé. Não adianta, eu acredito que tem uma graça e quem sabe eu vou ser salvo. Talvez eu seja salvo. Não, você precisa crer na obra de Jesus, na pessoa de Jesus, em tudo que Jesus fez por você naquela cruz. Foi lendo a carta de Paulo aos Romanos. Lutero começou a ensinar a carta aos Romanos na universidade, no curso de teologia. E aí, quando ele estava ainda no 1º capítulo dessa carta, no versículo 17, ele leu assim: porque no Evangelho, que significa na boa nova, na boa notícia, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Lutero leu, o justo viverá pela fé, ele entendeu que a justiça de Deus, desse Deus santo e justo, só pode ser recebida pela fé, como um presente, como uma dádiva graciosa de Deus. Não somos salvos pelas obras, nem pelas indulgências, nem pelas penitências, nem pelos sacrifícios que possamos fazer, mas unicamente pela fé na obra redentora realizada por Jesus Cristo. É isso que nós celebramos, queridos. Eu pisei na bola, mas Ele continua sendo fiel. Eu errei, confesse os seus pecados e creia, continue crendo em Cristo Jesus, porque Ele é fiel para completar a boa obra que Ele mesmo começou na sua vida. Você crê nisso? Jesus nos mostra o seguinte, queridos, não é só ter fé. É só eu ter fé? Não, eu tenho fé em São Benedito. Não, eu tenho fé em Santo Onofre. Eu tenho fé em São Jorge. O próprio Jesus diz assim no Evangelho de João: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Onde precisa estar a sua fé? Fé em Cristo Jesus. Somente Cristo, somente a graça de Cristo, somente a fé, nele nós temos a vida eterna. Nós somos salvos não pela fé nos santos, não pela fé em Maria, que nós amamos, reafirmando, e a quem nós somos gratos, mas não somos salvos pela fé em Maria, nem mesmo pela fé na igreja. A fé que nos salva é a fé em Cristo Jesus. Quem está em Cristo faz parte da igreja de Cristo, tem prazer em estar com a igreja de Cristo, ama a igreja de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu não posso amar a cabeça e não amar o corpo. Você que é casado, você ama só a cabeça da pessoa com quem você casou, ou você ama a pessoa inteira? Você precisa amar a pessoa inteira. Não, o corpo eu não quero nada com o seu corpo, fica longe de mim. Arranca a cabeça e conversa, fica conversando só com a cabeça e tal. Você faz isso? Não. Quem é salvo por Cristo, ama a igreja, que é o corpo de Cristo, tem prazer em se relacionar com a igreja, tem comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo sobre a terra. Mas os reformadores entenderam que nós somos salvos pela fé exclusivamente no Filho de Deus e na obra redentora que Ele fez por mim e por você. Você crê nessa obra?
ela é um presente de Deus, mas você se apropria desse presente pela fé. Alguém chega e dá um presente para você, o que você precisa fazer? Não precisa fazer nada, precisa. Você precisa estender a sua mão e dizer: eu recebo esse presente. É assim também que somos salvos. Você ouve o evangelho, você ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que você tem que fazer? Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim. Aí a Bíblia diz: se você confessar com a sua boca, você crê no seu coração, você será salvo. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Essa fé não é nenhum mérito. Então eu tenho mérito então, porque eu tenho fé. Não. Você não tem fé em você mesmo, você tem fé em Cristo, no que Ele fez. Ele já fez tudo, você só estende a sua mão, como um mendigo que está ali. Sabe quando você vai ajudar um mendigo? Qual é o mérito do mendigo? E você dá um pão para o mendigo. A única coisa que ele faz é estender a mão. Agora, se ele nem estender a mão, onde é que você vai colocar o pão? Isso é a fé. É dizer: eu creio, eu recebo o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor já fez por mim. Eu me aproprio da salvação pela fé. Se você ainda não declarou a sua fé no Filho de Deus, você ainda não está salvo. Sabia disso? Mas eu frequento uma igreja. Você precisa declarar com a sua boca, crer no seu coração e declarar com a sua boca: eu creio que o que Jesus Cristo fez, Ele fez por mim, e eu recebo a salvação pela fé. Aleluia. Paulo e Silas, lá naquela prisão, porque todo lugar é lugar de salvação. O Espírito Santo salva em todos os lugares, quando as pessoas creem. Eles olharam para o carcereiro que perguntou: senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eles só falaram uma coisa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. E o último e quinto pilar da fé evangélica é a glória somente a Deus. Só lhe deu glória. Quando eles se voltaram para as Escrituras, eles perceberam que o centro de tudo não era o Papa, que o centro de tudo não era o clero, que o centro de tudo não eram os sacerdotes que mandavam e desmandavam, que condenavam as pessoas à morte, que absolviam, que diziam que estavam perdoando pecados. Os reformadores descobriram que nós fomos criados para a glória de Deus. Todo o propósito da vida e da salvação é glorificar a Deus, e toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração são somente a Ele, ao único Deus imortal, eterno, aquele que era, que é, que há de vir, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o rei dos reis, o senhor dos senhores, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto, mas está vivo e tem nas suas mãos as chaves do inferno. Ele diz: eu sou Deus e fora de mim não há outro. O apóstolo Paulo entendeu isso quando se encontrou com Cristo Jesus na estrada para Damasco, e teve a sua vida transformada. E então ele escreveu na carta aos Romanos: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente, amém. A glória da igreja não é para a igreja, a glória do povo de Deus não é para o povo de Deus, a glória, o louvor e a honra são somente a Cristo Jesus. Se hoje, irmãos, isso parece tão óbvio, não é verdade? Não era assim há 500 anos atrás, quando a igreja romana, autoproclamada, a única igreja, ela exigia total devoção ao Papa, ao clero e a si mesma. Você já viu as pessoas, até hoje, quando encontram o Papa, elas se abaixam e beijam a mão do Papa? Será que ele é mais do que qualquer outro homem? Afinal, como a glória seria somente de Deus, se para ser absolvido do meu pecado, eu dependo do padre, que precisa ouvir a minha confissão e dizer o que eu tenho que fazer para ser, talvez, perdoado.
Irmãos, não existe em nenhum lugar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o ensino de confessar pecados ao padre. Até porque nem padre existe na Bíblia. A menos ainda existe a ideia de que algum ser humano possa determinar para nós meios de penitência, porque também não existe penitência na Bíblia, para que alguém seja absolvido da sua culpa. Aliás, quando Jesus, que é Deus, aí veja a diferença, Jesus é Deus, olha para aquele paralítico e diz, na frente dos fariseus, perdoados estão os teus pecados. Tem uma diferença, Jesus não era padre, Jesus não era pastor, Jesus é Deus. E aí sabe que os fariseus olharam para o outro e falaram, mas o que é isso? Só Deus pode perdoar pecados. Pois é, exatamente, só Deus pode perdoar pecados. Nenhum homem pecador vai perdoar o pecado de outro pecador. Por que é que Deus pode perdoar os seus pecados? Porque nele não existe pecado, não existe mal. Ele é tão santo que não pode sequer ver o mal. Ainda hoje, infelizmente, a igreja romana continua incentivando e promovendo devoção, orações, rezas a homens. Homens que já morreram, que não podem ouvir a sua oração. Maria e milhares de outros santos não podem ouvir a sua oração. Você sabia disso? Não podem ouvir nem 1 milímetro do que está sendo falado aqui na terra. Você duvida? Vamos ver o que a Bíblia diz. Primeiro, Isaías no capítulo 42, no versículo 8. Deus está dizendo assim, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, quando você vê as pessoas falando com imagens, e orando para imagens, e pedindo favores a imagens, e pedindo coisas quaisquer que sejam, Deus diz, eu não divido a minha glória com nenhum ser humano, e nem com imagens de escultura. E quando as pessoas se prostram nessas imagens para agradecer, eu estou fazendo aqui um agradecimento para Nossa Senhora, o que afinal elas estão fazendo? Será que essas imagens poderiam ouvir a voz dessas pessoas? Os homens que morreram poderiam ouvir a voz dessas pessoas? Eles não estão aqui na terra. Se eles estão no céu, digamos que eles tenham sido salvos, que alguns deles talvez nem salvos tenham sido, mas os que foram salvos, se eles pudessem ouvir a sua oração, então eles são oniscientes. Princípio básico, só Deus é onisciente, só Deus ouve orações, Deus conhece os seus pensamentos. Um homem que já morreu, sabe o que a Bíblia diz sobre eles? Vamos lá para o Salmo 146, agora vamos ver aí, olha lá, Salmo 146, a partir do versículo 3. Não confiem, repita comigo, não confiem, em príncipes, meros mortais. Termina aí dizendo, incapazes de salvar. E isso ele está falando de príncipes. Esses dias, teve um jovem lá de 15 anos que foi canonizado. Um jovem de 15 anos. Foi colocado o corpo dele lá num lugar transparente de vidro, para que você possa ver o corpo dele, lá no Vaticano. E o videogame dele foi colocado junto com ele. Porque o que ele mais gostava de fazer era jogar videogame. É o santo mais jovem da Igreja Católica, com 15 anos. Carlos Acutis é o nome dele. Será que ele pode ouvir, se você chegar lá e falar com aquele corpo que está lá, ele pode ouvir a sua oração? Resposta no próximo versículo. Quando o espírito deles se vai, ou seja, quando eles morrem, o espírito vai embora, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Morreu, ele não pode ouvir mais uma palavra só que você falar para ele. Mas, por outro lado, o salmista continua dizendo assim no versículo 5, como é feliz aquele cujo auxílio, cujo socorro é o Deus de Jacó, não homens, não santos, sejam eles quem forem, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Aí, você quer ver a diferença? De Deus para aqueles que morrem, para aqueles que voltam para o pó e não ouvem mais nada? No seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Uma pequena diferença, né? Toda a diferença. Para ele,
A Ele você pode orar, a Ele você pode clamar, nele você pode confiar, Ele você pode buscar, porque Ele é incomparável, só a Ele a glória. Irmãos, na prática, quando nós entendemos o que significa só lhe deu glória, só a Deus a glória, na nossa vida isso vai se traduzir em ações, em atitudes que honram a Deus. Nós vamos honrar a Deus mais do que os homens. Nós vamos amar a Deus mais do que os homens. Acima de tudo, nós vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não em segundo ou em terceiro. Desde o nosso serviço à igreja, aos irmãos, aos filhos de Deus, até a vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa casa, no lugar onde estudamos, nos nossos relacionamentos, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Toda a sua vida, toda a nossa vida, não só na hora da missa, não só na hora do culto, toda a nossa vida vai ser vivida para a glória de Deus. Amém, irmãos? Cada palavra, cada pensamento, cada atitude, cada som que sair dos nossos lábios será uma expressão de louvor e gratidão ao Deus que nos salvou. Aleluia. O que isso tem a ver com a nossa vida? Não é uma questão de religião, não é uma questão de tradição. Veja bem, você pode hoje estabelecer, construir a sua vida, a sua história, o seu casamento, as suas ações sobre esses 5 pilares. Coloca os 5 para nós aí, por favor. Olha lá. Estabeleça a sua vida sobre a Escritura de Deus, sobre a Bíblia. Resolva, eu vou praticar essa palavra, eu vou fazer o que a Bíblia diz, porque eu creio que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque eu creio que essa palavra é a verdade. Jesus foi quem disse, a tua palavra é a verdade. Na minha vida, a minha vida não é pautada pelo que a Rede Globo está dizendo. A minha vida não é pautada pelo que a imprensa, pelo que a mídia está dizendo, pelo que as redes sociais estão dizendo, pelo que as ideologias desse mundo estão dizendo, pelo que os filósofos estão dizendo. A minha Bíblia é pautada pela palavra de Deus. Aquele que constrói a sua vida sobre a rocha, virão os ventos, virá a tempestade e a sua casa vai ficar firme. Segundo lugar, somente Cristo. Que Cristo seja o centro da nossa vida, irmãos. Que Cristo seja o centro dos nossos pensamentos, o centro do nosso dia. Que Cristo seja o centro da igreja. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente a graça. Nós nunca vamos dizer, eu estou salvo porque eu sou um cara legal. Eu estou salvo porque eu sou evangélico. Não. Eu estou salvo porque eu estou na igreja católica. Não. Somente Jesus Cristo tem poder para salvar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não se esqueça que você é salvo somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Você não pode fazer nada para que Deus ame você mais do que Ele já ama. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Pela graça sois salvos, mas por meio da fé. Esse é o 4º pilar, pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus, na obra de Cristo, crendo que a graça de Deus já se manifestou em Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os homens, nós seremos transformados de glória em glória, e vamos viver nesse mundo para glorificar o único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, como nós cantamos, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Amém? Vamos ficar em pé? Você entendeu, querido, como os 5 pilares da reforma estão diretamente relacionados com a forma como vivemos? Com o nosso comportamento, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa fé, com aquilo que cremos, com aquilo que praticamos. Por que nos reunimos aqui? Porque nós cremos que a palavra de Deus tem
tem orientação para a nossa vida. Por isso, domingo após domingo, nós estamos aqui. Queremos mais dessa palavra, queremos ouvir essa palavra, queremos conhecer essa palavra. Vamos meditar nessa palavra. E você vai para a sua casa pensando: eu preciso mais da palavra de Deus, eu preciso ler mais essa palavra, eu preciso ouvir mais essa palavra, eu preciso praticar mais essa palavra. Feche os seus olhos e agradeça a Deus, porque você não está em trevas, você tem a palavra de Deus nas suas mãos, você tem o evangelho nas suas mãos. O Senhor é bom, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, aleluia. Agradeça a Deus pela igreja de Cristo Jesus, onde nós temos luz, onde nós somos ensinados nesta palavra, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nesta manhã, porque há 500 anos atrás, o Senhor não deixou a humanidade nas trevas, o Senhor trouxe luz para o teu povo, para aqueles que buscavam a verdade. O Senhor se revelou, e o Senhor fez isso por meio da tua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão, aleluia. Os homens podem mudar, os costumes podem mudar, a sociedade pode mudar, mas está firmada no céu para sempre a tua palavra. Ela é a própria verdade, e é nessa verdade que nós queremos construir a nossa vida, Pai. Queremos construir, alicerçar a nossa vida, a nossa fé, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, as nossas ações na tua palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nesta manhã, e que nós voltemos para casa alegres, nos regozijando, saltando de alegria, porque nós temos Cristo Jesus. Só em Cristo nós fomos salvos. Obrigado, Senhor, obrigado por se revelar a nós, obrigado por nos ensinar e não nos deixar nas trevas. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém.